Programa Mercado e Ação retoma agora com Laércio Tadeu, presidente do poderoso Sindareia. Seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado, mais uma vez estamos aqui. Já está se tornando uma rotina, mas uma rotina muito boa de estar presente no teu programa. E hoje é a primeira vez em 2017, né? Vamos lá para trazer algumas notícias do setor da Primeira vez em 2017. O setor da areia é um setor extremamente sensível porque toda a economia passa por ali. Não tem... Vai construir, precisa de areia, vai fazer uma estrada, precisa de areia, vai isso, precisa de areia, vai aquilo, precisa de areia. E o pessoal está precisando um pouquinho mais de areia agora, hein? Ou continua caindo a queda, caindo o volume de extração? Nós tivemos uma reunião semana passada com a diretoria e hoje eu participei de outra reunião com um outro sindicato, que é o Sindibritas, que está dentro dos agregados, que é a Brita e a Areia. Sim. Aí nós sempre trabalhamos juntos. É uma dupla que anda junto, né? Andamos sempre juntos, os dois sindicatos. E está muito complicado, está muito complicado. Aquele pessoal até já tem uma ideia mais antiga, que estão dentro do setor, diz que nunca viram o que está acontecendo. Então, não há uma expectativa assim, não, vai melhorar amanhã, vai melhorar daqui 6 meses, não tem isso aí. Então, um setor que está engessado, e quando ele está engessado, ele engessou todo mundo junto, como tu falasse, ele engessou a construção civil e engessa quase toda a economia que vai junto. Para movimentar essa roda de obras públicas, de estradas e coisa do tipo, isso não acontece em 2, 3, 4 meses. Isso é uma demanda, é um fato que leva bastante tempo para mexer a roda. Sim, a gente tinha uma expectativa no governo que ia aquela troca, aquela briga, sai, não sai, que ali iria melhorar. Aquela expectativa as empresas tinham que... Mas não houve isso aí. Não é culpa de governo, é que não houve, a economia não aqueceu como se esperava. Se nós pegarmos 2013 a 2017, vamos pegar esse intervalo de tempo, de uma época que estava boa para essa época, qual foi o comportamento, a queda, como aconteceu essa queda? Eu vou dizer assim, em 2013, já em vários programas eu falei, houve o problema da liminar que cancelou a extração de areia no Jacuí, mas naquele momento o mercado estava aquecido. E ali a gente, na grande Porto Alegre, aí engloba todas essas cidades que tem rio aí, Porto Alegre, Canoas, Esteio, vai até São Leopoldo, a média mensal que as mineradoras iam feita a extração era 400 mil metros cúbicos, dia. Certo? É um volume de respeito. Não, me equivoquei, mês. Mês. Então. E hoje estamos com 100 mil. Então, 75% a queda? Então um quarto, né? Também é 75%, isso aí. Então isso, caramba, a gente fica estarrecido vendo um levantamento desse. É um levantamento que a gente tem de dados que sabe como é que funciona. Uma empresa, por exemplo, que tem as dragas, que fazia 20 viagens no mês, hoje faz 8. Quanto tempo leva para... O sindicato que tu representa, ele é forte na extração de rio. Em rio, né? Jacuí. Praticamente toda a extração Jacuí tem, Pelotas também, mas vamos botar assim... São poucos os rios que se prestam à extração, porque tem que ter uma distância de margens bem considerável, né? São 60 metros, não é isso? 60, que agora com a rastreadora agora fez um levantamento, tivesse até que ele fez uma apresentação, hoje está sendo utilizado e tem algumas empresas que já estão utilizando um novo sistema de rastreamento que é mais moderno, mais avançado, com um equipamento avançado, ele vai ter um mínimo de erro, mas se era 2, 3 metros, hoje vai ficar quase 10 centímetros, 20 centímetros. Então, com essa evolução desse equipamento, hoje é 50 metros da margem mais 10. Então, esse mais 10 vai sumir, então vai aumentar um pouco. O 10 era a segurança. É a margem de segurança. Então, isso vai sumir, então, mas aí até ser implementado, vai ser feito testes. 50 ou 60 metros, não há chance nenhuma de desbarrancar o rio por causa da extração. Não há. E já havia em 2013, quando eu falei antes, houve uma reportagem que falou que se destruía ilhas, se destruía margens. Isso foi feito já uma apresentação, que as margens, muitas vezes, elas são destruídas, e por incrível que pareça, pelo gado, que vem tomar... A água ele vem e desbarranca pelas plantações. Então, que menos faz é a mineração, mas a mística criou-se, então por isso que o sindicato e o outro sindicato estão junto, para a gente, até hoje nessa reunião que nós tivemos, de fazer isso, publicidade, de mostrar que a gente não é
Não é o bicho feio. Não é o bicho feio. Então o gado é o que mais desbarranca rio, é? Sim, isso tem até uma apresentação do Sérgio Zancan, se não me engano. No Zancan, eu sei que é o sobrenome, não lembro do primeiro. Que ele tem uma apresentação sobre isso e ele demonstra isso aí. Interessante. Eu posso até trazer ele, porque ele mostra isso, que o gado vem tomar água na beira do rio e ele desbarranca o rio e aí começa aquele... Sim, porque que não é um só que vem, né? Existe uma certa fragilidade, claro, é um sistema muito frágil. Mas, bom, estava falando de 2013 e eu te interrompi com esse aspecto mais curioso. Esse levantamento que nós tínhamos, a diminuição é nisso aí. O desemprego também, naquela época, a cada empresa que tinha 20, hoje tem 5, 6. Quanto tempo uma média para encher, para carregar uma draga? Aí, ela carregava em 6 horas. Hoje, com o problema de as áreas diminuíram, às vezes leva um dia. Porque elas estão batendo, estão encontrando pedra, por isso que tem que diminuir essa margem e aumentar a profundidade também. Existe limite de profundidade? O cano hoje de extração é 10 metros. Isso é 10 metros a partir do quê? Do nível da água ou de para alguma... baixo, para baixo. Se tiver de cheia, sim, não pega nada. Aí não pega nada. Então, aquelas épocas que... o ano 2015, que deu outubro, novembro, parou. E geralmente quando dá muito... Se tiver 1 metro, já tem um efeito bastante grande. E aí, esse metro é controlado, a fiscalização está sempre em cima e as dragas têm que estar rigorosamente dentro feitas as medições com incertas. E dentro desse raciocínio de que os rios estão atingindo a profundidade, já está batendo em pedra, coisa do tipo, o ano passado nós conversamos sobre o Comitê do Lago do Guaíba, onde existia um plano de manejo, alguma coisa parecida, que poderia vir a liberar talvez a extração de areia dentro do Guaíba. Como é que está essa situação? Essa extração de areia do Guaíba está complicada, vamos botar assim o termo bem... Porque há 2 semanas atrás nós fizemos um passeio no catamarã com o pessoal do comitê, nós fomos daqui do cais até a lagoa e as áreas são perfeitas para extração. O calado hoje tem lugares que tem menos de metro. Isso vai afetar a navegação de Rio Grande para Porto Alegre, mas há essas complicações para a gente vencer esses obstáculos que surgem aí, que é a ONG, e há liberações, já foi aprovado, mas sempre tem mais alguém. Então, ele tem uma mística, a gente até se queixa muito, que quando essa liberação, porque a areia não polui. Sim. Por que a areia polui? A gente vê hospitais largando, tirando fora, todo mundo polui o rio está poluído, mas a areia não polui, a extração de areia não polui. Qual é o ponto principal da resistência? É o medo de poluir, é o medo de fazer buraco? O buraco vai é o de tirar menos. O barranco? O buraco é o de menos. O problema nem isso também, do barranco também não. O problema qual é o medo? É que criou-se uma mística aí que vai mexer nos metais pesados. Esse é o... Metais pesados de contaminações anteriores. Que ficou lá embaixo. Mas isso já foi feito estudos, até pela URSS, dizendo que não afeta. O que mais poderia ter problema nisso aí seria as áreas de captação do DEMAI. Esse é um ponto estratégico, porque essas captações são água que nós bebemos aí todo dia. Você pode levantar poeira e, enfim, revolver. O DEMAI já fez o estudo e delimitou que aonde tem um ponto da captação, ao redor teria um limite. Ele no início era 1.000, passou para 700 metros. Quer dizer, naqueles 700 metros é proibido, e hoje tem rastreamento, ia marcar, entrou ali, está sujeito. Não se consegue vencer com o próprio DEMAI. E outra, mais uma coisa, se essa água captada ali for para um ponto de uma hidráulica dessas aí, e a água tiver com problema, ele vai cair, não vão liberar, isso passa por velhos. Então, estão ali, então suspende ali. Mas amanhã nós temos reunião, amanhã à tarde inteira, de novo, sobre isso, e não se consegue avançar. Falaste que tem partes do Guaíba que está com um nível de água com 1 metro de altura. Sim, por aí. A navegação praticamente inexiste, Sim. Ou é de alto risco. E aí há um outro estudo também. Aí já é navegação mais de lazer, né? Mas tem o canal, né, que também está assoreado. E esse canal assoreado, há um estudo para até que pudessem
ter limites e a própria o Sindareia, as dragas, fizesse essa limpeza desse canal, mas há resistência até nisso. Quer dizer, o público privado, o privado iria ajudar o público nesse setor, porque a SPH quase uma até PPP. a SPH foi extinta agora. Sim. Né? Então nós iríamos lá com as nossas dragas, claro. Nós somos privados, nós temos que ter o lado comercial. Mas a gente ia fazer um serviço público e ia pegar. Não tem como resolver. Ficam reclamando que vai pegar a areia e usar comercialmente. Quando hoje é feito assim, se tira a areia do canal, quando se faz isso, se joga para o lado e ela volta de novo. Sim. E essa areia de novo. Sim. Com todos esses problemas, o que tu me diz do ICMS que está beneficiando a areia de Santa Catarina? Hoje até nós tivemos uma reunião com 2 deputados aí sobre o problema do ICMS, é complicado. A Brita ainda tem uma vantagem, até está lutando, porque ela paga 12%. E está para mudar isso para... A areia paga 18% de ICMS, um dos mais altos. Santa Catarina, o ICMS é 12% da areia. E o que está acontecendo é o seguinte... Os caminhões vêm buscar carvão, que nós somos os maiores fornecedores de carvão, acho, do país, Sim. e quem sabe do mundo até. Do país. Do país. O Rio Grande do Sul. Ali Criciúma tinha muito, mas já não agora mais é a nossa. Sim. Então os caminhões vêm de lá para buscar o carvão aqui e trazem areia. É com frete de retorno. O que acontece? Pago. E o que acontece? Nessa guerra fiscal... Nós estamos deixando de pagar ICM quando nós tiramos a nossa aqui e estamos mandando para lá. Isso é uma... Nós somos... Gaúcho é complicado, né? E vai tentar mudar isso. Hoje nós tivemos uma reunião para isso. Ninguém consegue entender. O que gera isso? Gera menos arrecadação para o Estado, desemprego. Tudo isso gera... Enquanto isso, eles estão vindo aqui, bonitinho, buscar. Bom, tivemos duas das usinas de carvão aqui fechadas. Agora, por questão de que não adequação. Esteve conosco aí na outra semana a nova superintendente do IBAMA, a doutora Cláudia Costa, que relatou. Mas isso vai fazer com que o carvão vá ser mais exportado porque não vai ter consumo interno. Então vai aumentar esse problema. Sim, então essa guerra fiscal que é muito falada na imprensa aí das coisas, a gente... O setor hoje é testemunha de estar vendo o que está acontecendo e o que está acontecendo. Hoje uma concreteira estava comunicando que a areia que ela pega, ela compra em Santa Catarina. Ela sabe o que está fazendo, mas aí vem a parte do comercial. Ele tem que cuidar da empresa dele. Ele não pode dizer, por que tu está fazendo isso? Não, ele tem que ver a parte comercial. O que é a parte comercial? Ele vai comprar areia onde está mais barato. Onde é que está mais barato? Santa Catarina. Então, ali naquela região da Serra, eles estão comprando areia de Santa Catarina, deixando de pegar aqui embaixo. Existe alguma mobilização da Fazenda, do Estado, Secretaria da Fazenda, para que não fique mais sangrando desse jeito o cofre do Estado? Justamente foi isso que hoje nós nos reunimos, o sindicato se reuniu, mas o sindicato se reuniu com 2 deputados, a fim de que eles tomem à frente da defesa do nosso setor para ver o que a gente consegue. O governador ainda suspendeu para a Brita até 30 de abril. Só que o tempo está passando e ninguém mexeu em nada. Sim. Mas eles ainda são, vamos botar assim, nosso setor então, tem 12%, mas nós é 18%. Vamos fazer uma frente parlamentar do ICMS. Uma frente parlamentar do ICMS. Não só da areia, não só da Brita, não só do, sei lá que produtos outros. Mas essa guerra fiscal que existe entre os estados, ela é extremamente nociva ao cidadão. Nociva. E nós sofremos muito, porque nós somos um estado muito conservador e para a gente fazer uma troca desse, só do ICM, que seria fácil, é uma ladainha tremenda. E enquanto isso, amanhece e continua a empresa a trabalhar. Enquanto isso, a gente está esperando. Nós estamos encaminhando para o nosso final. Eu queria que tu fizesse rapidamente uma consideração sobre o Plano Estadual de Mineração. É uma intenção. É uma intenção. É uma intenção. O que ele englobaria? Ele quer organizar o setor. Tá? Ele quer organizar... Todos os tipos de mineração? Todos os tipos de mineração. Aí envolve a areia, a brita, os minerais, a água mineral, vai envolver todos. Então, nós fazemos parte dessa... Junto com isso tem a frente parlamentar, que o presidente é o deputado Catarina,
E aí a gente está participando porque nós temos que organizar. A coisa, até 2013 era muito... Agora está tudo se organizando, mas organizando de uma maneira muito lenta. Vamos preparar esse assunto para uma discussão de um programa inteiro, porque é bastante interessante o Plano Estadual de Mineração. Vamos ver se a gente também traz o pessoal da CRM, vamos ver outros movimentos. Ficamos por aqui, agradecemos a audiência.